Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, 2022 não está sendo um ano fácil. Aliás, nem 2018, nem 19, nem 20 também foram fáceis. Cada vez que vai passando, parece que a gente enfrenta novos problemas e cada vez mais sérios. Dessa vez, até na natureza a gente vê os reflexos disso, desses tempos difíceis acontecendo, e os sinais vêm dos mais variados tipos, como vocês que acompanham o canal regularmente bem sabem e já comprovaram inclusive aqui. Agora, pleno 11 de 2 de 2022, de novo o vulcão Etna na Itália entra em erupção pela primeira vez esse ano. A matéria está nos principais portais de informações pela internet e confirmam o fato. Vulcão Etna na Itália tem a nova erupção intensa na cratera sudoeste, situado na ilha italiana da Cilícia. Ele voltou nesta sexta-feira, dia 10 de 2 de 2022, a registrar uma intensa erupção a partir da cratera sudeste. Segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, Observatório Etna, INGV/OE, a atividade da cratera sudeste passou de estramboliana para fonte de lava com a emissão de uma nuvem de cinzas com cerca de 10 km de altura, que se dispersa no setor oeste do vulcão. Conforme o relatório, o tremor registrado nos dutos de magma interno atingiu valores muito elevados e está a uma altitude de cerca de 3.000 metros acima do nível do mar. A atividade infrassônica também está aumentando tanto em número e na amplitude dos ventos. O INGV emitiu um alerta para vermelho para voos na região, mas até agora a atividade atual do vulcão não afeta o pleno funcionamento do aeroporto de Catânia. Ao todo, 3 fluxos de materiais piroclásticos emergem da cratera sudeste, sendo que os 2 primeiros percorreram algumas centenas de metros em direção ao Vale del Bove, enquanto o terceiro seguiu para o sul. Esses fenômenos, meus irmãos, estão acontecendo pelo mundo todo. Esses vulcões estranhamente começaram a entrar em erupção, e um vulcão isoladamente não preocupa a humanidade, mas se vários vulcões começarem de fato a entrar em erupção, pode isso sim se tornar um grande problema, e a verdade é que ninguém sabe por que essas coisas estão acontecendo. Eu lembro que quando começou os tremores, inclusive aqui no Brasil, nós exibimos uma matéria para vocês, eu acho que esse vídeo ainda está no ar, mostrando pesquisadores e centros de pesquisas, anos atrás, falando que seria impossível acontecer isso no Brasil. E se um dia acontecesse, seria 1 ou 2 durante um período de 500 anos aproximadamente. De repente, para contrariar a lógica humana e deixar claro que existe um Deus criador, essas coisas começaram a acontecer, sem explicação lógica, como agora mesmo aquele vulcão subaquático também, que chocou os pesquisadores. Segundo eles, isso não teria como acontecer. Esses vulcões subaquáticos estavam em atividade, na teoria deles, apenas na formação dos continentes. Agora não deveria mais existir atividade nenhuma. Porém, quem manda é Deus, meus irmãos. E a gente vê que essas teorias, na verdade, não passam do que são teorias. Agora, se nós somos obrigados a saber e colocar isso em provas, aí é outra questão, e nós sabemos muito bem por que isso é feito, né? O sistema se esforçou muito para deixar o Criador de lado, para acabar com as ideias espirituais e deixar as pessoas presas dentro de bolhas materialistas, porque assim elas não vão pensar nos seus próprios atos, imaginando que isso aqui é tudo, elas não vão pensar no seu comportamento e no que eles vêm propondo aí para o mundo como um mundo melhor. Estamos fazendo isso aqui para uma criação de um mundo melhor. Mas se a gente deixar de hipocrisia apenas por um minuto e parar para pensar nesse novo mundo que está sendo criado e olhar para um mundo de 50, 40 anos atrás, você vai ver que ele não é tão melhor assim. Na verdade, ele não é nem um pouco melhor. O que acontece agora é que as pessoas estão cada vez mais orgulhosas, ninguém aceita mais estar errado, não se preocupa mais umas com as outras, e o amor tem se esfriado muito, inclusive pessoas deixando de visitar seus familiares e usando os novos aplicativos para isso, tentando substituir a presença humana por imagens em uma pequena tela. Essa é que é a grande verdade, e os sinais da desaprovação do Criador estão por todo mundo. Esses dias mesmo eu presenciei aqui o céu vermelho, estranhamente o céu muito vermelho, parecia até que a gente estava em Marte, alguma coisa parecida desse jeito. Família, é 6 da tarde e na câmera tá meio rosado, mas o céu tá bem amarelo. Estão dizendo que é a fumaça do Rongatonga lá, mas é nada, família, é porque a coisa tá diferente mesmo, é os fenômenos de Deus aí, ó. A gente tá vendo aí, ó, são 6 horas da tarde
Já era pra estar até escuro, tá claro ainda e dessa cor estranha. Vai, chamou muito a nossa atenção e hoje, no dia 11 de 2 de 2022, uma chuva pequena, uma breve chuva, mas que caiu muita água, foi o suficiente para alagar aqui a nossa cidade em Caruaru, Pernambuco. Uma cidade que geralmente é seca. A mesma coisa também aconteceu em outra cidade próxima, em Serra Talhada, também muito conhecida por ser seca, mas que alagou. Então, o desequilíbrio na natureza está sendo testemunhado por toda a humanidade, em todos os lugares do mundo, em todos os países. É uma coisa que não dá para negar. A gente discute às vezes o que pode ser, o que pode estar influenciando isso. Fim dos tempos, obra do Criador e até o HAARP. Eu digo que pode ser todas essas coisas juntas, não é? Porque o que a gente vê na Bíblia é que as coisas aconteciam, inclusive os castigos de Deus, às vezes através de um corrupto, de uma pessoa maligna. As pessoas acham que quando as coisas tendem a acontecer, o próprio Deus vai descer e vai fazer, mas não. O jeito que esse mal vai vir pode ter várias formas, e nem sempre as pessoas conseguem identificar isso. E acredito que isso acontece justamente para ficar sempre aquele mistério, para as pessoas nunca terem certeza do que realmente as atingiu. Elas ficam literalmente perdidas, e é por isso que é preciso a gente ter a espiritualidade. Então, meus irmãos, para mim, mais esse vulcão entrando agora em erupção, né, em 2022, já dando esses sinais, mostra que esse também não vai ser um ano fácil. O que tem crescido nesse mundo cada vez mais é a fome, as tretas entre os países. Você vê que tem países aí que estão em tempo de se agarrar. Infelizmente a gente não pode fazer aquela cobertura como a gente gostaria. As pessoas entrando em conflito por conta das arbitrariedades, do poder ter subido a cabeça de muitas pessoas que estão ali para representar o povo, mas essas pessoas se acham donas delas, começam a criar leis absurdas, restrições absurdas, e as pessoas têm se levantado pelo mundo todo, gerando verdadeiras revoltas, e que está sendo escondido de vocês através da censura, através de regras arbitrárias que você não pode hoje nem falar. Você assiste as pessoas hoje falando desses assuntos em todas as plataformas e é uma coisa triste. Você vê as pessoas escolhendo palavras, vocês vê as pessoas evitando determinados assuntos e certas causas sendo empurradas goela abaixo, proibindo o debate, proibindo o questionamento, sendo que até Deus você pode questionar. E é o que você vê o tempo todo. Tem vários canais que fazem isso e ninguém tira o direito desses canais fazerem isso. Tem coisas que as pessoas escolhem e você não pode questionar escolhas que elas fazem. Então, isso sendo feito em nível global, as pessoas estão perdendo hoje a noção do que é certo e o que é errado. Estamos voltando à era da Babilônia, estamos voltando à consciência que se tinha na sociedade de Sodoma e Gomorra, onde tudo era certo, vai, faz o que tu queres, há de estar na lei. Era assim que eles se comportavam, aquilo não agradava a Deus e eles faziam, e os castigos vieram. E acredito que a gente hoje está passando pela mesma coisa, meus irmãos, e dessa vez muito pior, porque ao longo dos séculos essas lideranças foram aprendendo e criando mecanismos para barrarem que as próprias pessoas possam se corrigir. Quando tem um querendo, né, como aquela música mesmo diz, quando vem um querendo corrigir, pega esse idiota e enterra. É o que você vê hoje. Quando chega uma pessoa querendo consertar, né, você vê isso inclusive com juízes aqui no Brasil, né, que chegam a condenar corruptos, e você vê que depois acaba que o próprio juiz é que vira o réu. Dependendo de quem ele vai contra, do grupo que ele vai em cima, acontece isso. E isso é um recado que acaba sendo dado a todas as pessoas que têm alguma influência, têm alguma autoridade para agir. Elas acabam desistindo, porque os exemplos que ela tem, olha, aquele ali tentou fazer o certo, olha o que aconteceu com ele, não vai por esse caminho. A própria família vai aconselhar isso, os próprios amigos, outro também que teve até essa ideia, que já pensou e desistiu, aconselha, porque é isso, meus irmãos, infelizmente é isso. Então isso, para mim, é um retrato claro do início do fim dos tempos. Eu digo que hoje, não é uma opinião minha aqui, que hoje nós somos testemunhas do início do fim, de como as coisas mudaram e por que tiveram que mudar. Tudo que eles estão propondo, tudo que está sendo feito, inclusive esse plano que logo logo todos nós estaremos dentro, querendo ou não, que é o plano da renda universal, porque eles vão tirar todas as rendas. Simplesmente o trabalho não vai mais existir, você vai precisar estar dentro das regras que eles vão criar, de comportamento e pensamento, para que aí sim você possa participar dessa renda universal. Você vê os donos do planeta Terra hoje, esses homens milionários que estão aí em Forbes o tempo todo, encabeçam grandes grupos financeiros, eles é que estão ditando as regras pelo mundo todo.
As bandeiras dos países se tornam cada vez mais apenas símbolos e não representam mais nações independentes e com suas próprias leis. As leis, se você for ver, elas estão ficando cada vez mais globalizadas e por isso mesmo precisa vir, como o próprio Musk estava falando esses dias, a gente fez um vídeo aqui, também está aí, assista. A gente fez uma análise de uma entrevista que ele deu, ele dizendo que precisa que os governos criem regras e criem leis para uma coisa que ele mesmo está desenvolvendo, mas ele não está falando do governo brasileiro, americano, russo, ele não está falando disso, ele está falando do governo único e supremo. Então, meus irmãos, esses sinais que a gente vê aí no mundo, eu acredito que são para a gente perceber. O próprio Jesus Cristo nos alertou, né? Ninguém saberia o dia que as coisas iriam acontecer, mas que nós veríamos os sinais acontecendo. E eu acredito que o que a gente vê hoje não é nem mais um sinal, já virou um semáforo, né? O tempo todo dando sinal em tudo, desde o comportamento das pessoas até fenômenos como erupções vulcânicas, você vê pelo mundo todo acontecendo o tempo todo. Enfim, meus irmãos, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, não quero tomar muito do seu tempo, mas a gente não podia deixar de mostrar mais esse exemplo para vocês dos sinais das coisas que vem acontecendo no mundo. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. A gente voltará amanhã, se assim o Criador permitir, ou à tarde. Pode ser que a gente hoje solte um vídeo à tarde. A gente está soltando também às vezes às 4 horas, às 5 horas. Enfim, fica de olho aí no canal, não espera a notificação. Dá uma passadinha aqui à noite para ver se tem vídeo novo. Senão, amanhã às 7h30, sem falta, vai estar aí. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Você que quiser e puder participar do sorteio do Astra Christine, participe, meu irmão. Pode ser a chance de você realizar o sonho de ter um carro turbo. O carro está sendo turbinado, sendo feito com carinho, para ser um carro que você vai poder usar com a sua família. Caso você não queira o carro, Davi, eu não gosto de carro, já tenho o meu aqui, não tem problema, você pode optar, caso seja o ganhador, pelo valor de R$25 mil. E para participar, basta você comprar um dos produtos lá na Hotmart, audiobook ou e-book. Você passa no seu cartão de crédito em uma das plataformas mais seguras do mundo para esse tipo de transação. Além de participar, você ainda ajuda a financiar os nossos vídeos, tá certo? Então é isso, fiquem todos com Deus, um abraço, meus irmãos, e tamo junto!